like a Hellcat. Pessoal, boa tarde. A gente vai dar continuidade aí falando aqui do lançamento vertical no vácuo, que é mais uma modalidade da nossa cinemática escalar no MUV, tá? No movimento uniforme variado. Aqui, pessoal, nesse caso a gente vai estudar um lançamento para cima e um lançamento para baixo. E como é que as velocidades e as alturas variam nessas duas orientações de lançamento, tá certo? Mas já que é subida e descida, então vamos chamar de tempo total. Vão ser dois tempos que multiplica os 2 segundos e a gente vai ter aqui 4 segundos. Ou seja, ele utilizou 4 segundos para percorrer 20 metros de distância, tá? A altura máxima 20 metros e o tempo 4 segundos. Viu, pessoal, como é facinho? Rápido, fácil e prático. No tempo de subida, função horária da velocidade. Velocidade final é 0, igual a velocidade inicial é 20, menos a aceleração aproximadamente 10, né? Vezes, já que é tempo de subida, então TS. Então, meus amores, a gente vai ter aqui, ó, tempo de subida igual a 20. O 10 está negativo, ele passa para cá, para o divisor positivo. 20 dividido por 10 vai dar 2 segundos. Então, 20 ao quadrado, 400, dividido por 20, corta, corta. A altura máxima vai ser 40, dividido por 2, vai ser de 20 metros, a altura máxima que esse objeto aí percorreu. Duas vezes A é o próprio G, né, a gravidade, então é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, então 2 vezes 10, vezes variação de espaço, que é a altura máxima que a gente procura aí na nossa questão. Então, pessoal, a gente pode isolar que a altura máxima vai ser igual a 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, também 20. Bom, fiz o esqueminha aqui para vocês, o lançamento, quando ele para retornar a sua velocidade é zerada, sua velocidade inicial é 20 metros por segundo e a aceleração gravitacional sempre é adotada para baixo. Então a velocidade final, pessoal, a gente vai usar a equação de Torricelli porque o tempo ele nem foi pedido e a gente nem tem na questão. Então a velocidade final vai ser zero, igual velocidade inicial 20 ao quadrado, mais aqui um exemplo de aplicação, onde fala o seguinte: um corpo é lançado verticalmente para cima a partir da superfície da Terra com velocidade inicial de 20 metros por segundo. A altura atingida e o tempo para o corpo voltar novamente ao ponto de lançamento são 2 metros e 2 segundos, 20 metros e 20 segundos, 2 metros e 4 segundos, 20 metros e 1 segundo. Pronto, já não vai responder essa questão, que isso aí está mais fácil do que mastigar água. Vamos lá tentar resolver ela. Meus queridos, e lançamento para baixo é basicamente a mesma coisa, apenas se inverte as equações que vocês vão trabalhar, tá? E nesse caso aqui, pessoal, quando você está lançando, a gravidade sempre vai ser maior do que zero. As equações trabalhadas vão ser sempre as mesmas. Função horária do espaço, função horária da velocidade, equação de Torricelli. É conveniente adotar a trajetória sempre para baixo. Então, isolando o primeiro membro, eu tenho que VG é dividido, ou VG, V0 é dividido por G, velocidade inicial pela gravidade. Isso aqui tanto para tempo de descida como tempo de subida. Vai valer para os dois casos. Mas nesse caso eu tenho que especificar aqui
velocidade 1, módulo de velocidade 1 é igual a módulo de velocidade 2, para que eu tenha os dois trabalhando em igualdade. Para calcular, utiliza a função horária da velocidade, onde a velocidade final vocês já sabem que é zero, tá? Porque o objeto vai ter que parar. Velocidade inicial mais gt. A aceleração é a própria gravidade. E para calcular, pessoal, o tempo de subida de um objeto, vamos supor que seja uma pedra. Quando eu jogo, pessoal, esse objeto para cima, tá? Ele vai ter que parar. Quando ele para, ele vai retornar. Aqui, pessoal, se ele está indo contra a ação gravitacional, quer dizer que a velocidade inicial dele é negativa, porque está indo contra. A partir do momento que esse objeto retorna ao ponto de origem, a velocidade é positiva, porque ele está indo a favor da aceleração gravitacional. Então a gente tem aqui, ó, 0 igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2gh max. Eu não quero a altura máxima, então a altura máxima vai ser igual a v0 quadrado. Olha só a jogada. 2g ele está negativo, passa para o denominador positivo. Então é através dessa equação que a gente consegue calcular a altura máxima de um objeto em um lançamento vertical no vácuo. Vezes ΔS é a altura máxima que ele alcança. Fica dessa maneira. Só que detalhe, pessoal, esse menos aqui, ele vai se transformar em, ou esse mais vai se transformar em menos. Por quê? Porque quando eu jogo para cima, o objeto está indo contra a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional não é para baixo. Então, pessoal, essa aceleração vai ser... Nesse caso, eu posso calcular a altura máxima que esse objeto teve e o tempo de subida que ele também teve nessa trajetória, tá? Aqui, pessoal, quando eu jogo um objeto, a velocidade final dele, pessoal, vai ser zero, tá? Essa velocidade final vai ser zero. Por quê, professor? Porque quando eu jogo um objeto para que ele retorne, ele tem que parar. Quando ele para, a velocidade é zero. Igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Olha só, aqui eu tenho um lançamento para cima, tá? Aqui eu fiz um gráfico aqui de espaço pelo tempo. Vamos supor que eu lanço um objeto, uma pedra para cima com uma certa velocidade. Aqui, pessoal, a gente vai ter as nossas equações do movimento uniforme variado, tanto a espaço como a velocidade, como aqui a velocidade sem pedir o tempo. Equação de Torricelli, função horária da velocidade, função horária do espaço. Bom, pessoal, aqui é conveniente adotar trajetória para cima, porque eu estou jogando. Bom, pessoal, e continuando, a gente ainda tem o nosso movimento uniforme variado. Eu chamo isso aqui de movimento uniforme variado 3, onde a gente tem o encontro dos corpos na horizontal. Vamos supor que você tem aqui dois carros, um se movimentando na mesma direção, porque estão na horizontal, mas em sentidos diferentes. O carro A indo de encontro ao carro B e o carro B indo de encontro ao carro A. Esse espaço aqui, mais ou menos de 100 metros de distância. Eu coloquei 100 metros de distância aqui para a gente poder encontrar aqui esses valores, tá? Então, supondo aqui que eu tenho aqui a nossa equação para o carro A, que é a função horária do espaço. No encontro dos corpos, você tem dois corpos se encontrando aqui na vertical, um com velocidade A e uma velocidade B. Para saber o exato momento em que eles alcançam a mesma altura, a gente calcula através de AT ao quadrado dividido por 2, mas vocês sabem que a aceleração é a própria gravidade, então a altura é gt ao quadrado dividido por 2, tá? Pessoal, basicamente são essas equações e esses conteúdos que a gente vai trabalhar hoje. Vou passar só um exemplozinho de aplicação para a gente entender realmente de forma prática como é que isso acontece. Bom, e o espaço para o carro B a gente vai utilizar só a função horária quando o movimento é uniforme. Então o espaço final de B, já que ele está indo contra o sentido, vai ser zero o espaço final. O espaço inicial é 100 e a velocidade de B vezes o t.
Rearranjando para ficar de uma melhor forma, a gente tem VBT vai ser igual a menos 100 quando ele passa para o outro membro. Então a gente tem aqui duas formulações de equações, tanto para quando a velocidade é constante, para quando a aceleração ela é constante. Então é mais ou menos dessa maneira que a gente deve pensar. Tá certo? E o encontro dos corpos. Então, se o A saiu do ponto zero, o seu espaço final vai ser 100, igual a o espaço inicial, pessoal, ele saiu do zero, então o espaço inicial é zero mais V0 de A vezes o T mais AT ao quadrado dividido por 2. Rearranjando melhor essa equação, eu tenho V0 de AT mais AT ao quadrado dividido por 2 igual a... Aqui um exemplo de aplicação que fala o seguinte: o motorista de um carro A que partiu do repouso se desloca em movimento uniforme variado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e vê outro B vindo em sentido oposto na pista lateral com velocidade constante de 32,4 km por hora. Considerando que a distância inicial entre os carros era de 120 metros, determine letra A a equação do espaço para A e B e letra B o instante do encontro, ou seja, quando os carros se cruzam, e letra C o espaço em que ocorre esse encontro. Lembrando que é para encontrar o tempo de encontro. Então a gente vai chamar isso aqui de tempo de encontro linha, vai ser 5 segundos. X, 2 linha, vai ser menos 3 dividido por 2. E dá menos 16 dividido por 2, menos 8. Lembrando que é tempo de encontro, menos 8. Tempo negativo não existe, então isso foi-se embora. O que nos resta é esse valor aqui do tempo de encontro. Nesse caso aqui, se a gente racionalizar, vai dar um valor inexato. Então vamos aproximar. Vamos aproximar para 3, então fica menos 3, mais ou menos 13 dividido por 2. Então aqui eu vou ter, olha só, para x' menos 3 mais 13 dividido por 2. Então x' vai ser menos 3 mais 13 vai ser 10 dividido por 2. X' vai... Então 160. Então x vai ser igual a menos 3 mais ou menos raiz de 160. Vamos repetir aqui para ver o que dá. Menos 160 dividido por 2. Eu vou fazer logo aí direto, aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Quem é B? O B é 3. Menos 3. Mais ou menos raiz de 4 vezes A é 1. C menos 40. Dividido por 2 vezes A é 2. Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 40 é 160, né? Então eu tenho que delta é igual a B menos 4AC. Então delta vai ser igual ao B, quem é B é 3, menos 4 vezes o A é 1, vezes o C, menos 40. Então, o nosso delta vai ser 3 menos 4 vezes com essa expressãozinha aí. Pessoal, posso chamar esse termo de A, B, C. Equação de Bhaskara simples, tá? Equaçãozinha de Bhaskara simples. Vamos usar aí a fórmula de Bhaskara para encontrar esse resultado. Mais 9
T é 120 está positivo, passa negativo, menos 120 igual a zero. E fiquei com essa expressão aí para a gente continuar. Pessoal, esses três termos aqui, todos eles são divisíveis por 3. Então, 3 dividido por 3, tempo de encontro ao quadrado, mais 9 dividido por 3, 3, tempo de encontro, menos 120 dividido por 3, 40, igual a zero. Na letra B é o instante em que eles se cruzam, então a gente vai igualar o espaço de A ao espaço de B. Então fica o seguinte, espaço de A 3t ao quadrado, tempo de encontro, igual espaço de B 120 menos 9 tempo de encontro, tá? Juntei as nossas duas expressões. Então, pessoal, rearranjando aí, eu vou ter 3. Então, para o carro B, você vai ter espaço de B, tá? Função horária do espaço para movimento uniforme e o outro, logicamente, é movimento uniforme variado. Então, vai ser o espaço inicial de B, se ele está lá no 120, né, pessoal? Então, vai ser 120. Velocidade, no caso lá, é negativa, então, mais e menos é menos velocidade de B, menos 9t. Também guardem essa expressão, tá? Guardem essa expressão aí. Sabendo que a aceleração é 2, então a gente vai ter 2t ao quadrado dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes t ao quadrado é o próprio t ao quadrado. Então, C, espaço de A, é tempo ao quadrado. Guardem essa equação aí que a gente vai precisar dela. Fazendo um esqueminha aqui, eu tenho um exemplo onde eu tenho os dois carros, né? Um com aceleração A e o outro com velocidade B. Na horizontal, sentidos diferentes. Aqui o espaço de 0 a 120 metros. A velocidade de B é menos 9 metros por segundo. Então, para o carro A, eu vou ter a função horária do espaço, a famosa equação do sorvetão, onde a gente tem o espaço de A igual ao espaço inicial de A mais velocidade inicial vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. Pessoal, se ele está parado, o espaço inicial dele é zero, vai embora. A velocidade inicial também é zero, então vai embora. O que nos sobra? Espaço de A igual a AT ao quadrado dividido